Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. O trimestre começou, mas nós já estamos aqui na quinta lição, Capacitação do Espírito para Testemunhar. E como vocês viram na miniatura do vídeo, o que será que o Star Trek, Jornada nas Estrelas, tem a ver, e o Spock, tem a ver com o tema da lição dessa semana? Vamos trazer aqui nas entrelinhas também sobre o multiculturalismo no mundo de Atos, já que eles pregaram para todos os habitantes da Terra. Vamos entender a cultura. Vamos falar também sobre a bênção sacerdotal e a relação dela com os momentos da salvação. É aquele tipo de entrelinhas que dá origem aqui ao nome do nosso canal. Teremos aqui também alinhando as doutrinas, na ponta da linha e perguntas para discussão com o Marcos André. E também os comentários, que é a parte gostosa aqui do vídeo, que vocês sempre deixam aí para que a gente participe um pouco mais da reação que vocês têm com o nosso conteúdo. Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, esse é o momento de nós aqui destacarmos os comentários, mas antes nós gostaríamos de agradecer a cada um que dedica um pouquinho do seu tempo para deixar o like, que se inscreve no canal, muitos que compartilham aí no Facebook, nas redes sociais e que também comentam e colocam aqui suas reações, às vezes só uma palavra de ânimo, é isso aí, foi até os marcos. Muito obrigado, viu pessoal? Isso, além, claro, de manter essa comunicação aqui bidirecional entre nós e também ajuda a plataforma a elevar o ranking do vídeo aí e sugerir esse vídeo para outros dentro da plataforma. Inclusive a gente estava vendo aqui que o Alexandre estava seguindo um canal e eu falei assim, mas eu sigo esse canal. Daí eu perguntei, por que você segue esse canal? Daí eu falei, porque o YouTube me indicou. Então, o YouTube indica porque ele detecta a proximidade e vai indicando as coisas semelhantes. Então, muito obrigado pelo seu comentário. Vamos lá, então. Lembrando que isso torna o nosso vídeo um pouquinho mais longo. Então, aquele cara que não gosta muito dessa rasgação de seda, pode agora, a Ilza está fazendo a capitulação do nosso vídeo. Então, você pode... no índice dela lá. E pula aqui. Isso, a gente estava vendo, inclusive, que se for pegar... Quem gosta só da linha, dá meia hora, né? Dá meia hora. Quem gosta só da entrelinha, dá uns 20 minutos. Então agora dá para você escolher aqui a seção do vídeo que você mais gosta. Beleza, pessoal? Vamos lá então produzir o conteúdo. A Rosilda Lima fala, ora a Deus por vocês, minha admiração é grande pelo trabalho que tem realizado aqui, que Deus torne meu filho tão estudioso da Bíblia como vocês são. Orem por... Ele está gostando muito de videogame na pandemia. Orem por Miguel, ele tem 11 anos e durante essa pandemia fica em casa jogando joguinhos. Pois é, tem o Miguel em casa que também fica jogando com os coleguinhas. Põe o Minecraft para ele, que pelo menos tem algoritmos lá a serem desenvolvidos. Ele adora Minecraft. Que bom, desenvolve inteligência. Só eu já joguei Minecraft. Não. Samuel Pedroso Souza, não é fácil ver os vídeos inteiros, são bem longos, mas são ótimos. Desculpa o sotaque aí, pessoal. Não desistam nunca, ore por mim se puderem. Aí Samuel pedindo oração. É isso aí, Samuel, firmes e fortes. Nádia Santos, que lição mais emocionante, parabéns pelo estudo. Pati Santos, a oração final do terceiro Marcos me motivou a não desistir de orar por minha mãe e irmãos. É isso aí. A Paty comentando, fantástica explicação. Sou adventista há 32 anos e nunca vi isso sobre a oração oculta de Jesus. Que bom, Paty. A gente se emocionou na gravação também. Com certeza. Edilza Nascimento, parceirona do canal, curtido e compartilhado já, Produtivo e boa semana a todos. A Ilza colocou lá a introduçãozinha, a gente tem conversado, Ilza? É isso aí, parceira. Muito obrigado por sua dedicação e colaboração na família Entre Linhas. Saskia Câmara também, Câmara, só pronunciar certinho. Obrigado pela explicação da retirada da barba. Rogério Bartolomeu, Deus os abençoe, amados. Maravilhosa recapitulação. Elevo a Deus uma oração intercessória por vocês. Fui até o terceiro Marcos. Muito obrigado, Rogério. É muito importante a oração intercessória, porque todo mundo aqui tem luta e ninguém é perfeito, Perfeito é Deus e a sua palavra. Elizabeth Leles, gosto muito de ver a lição explicada por vocês, com o Ricardo e o Alexandre sempre arrasando nos temas. O Alexandre sempre me emociona. Parabéns a todos. Espero que o Lúcio leia o meu comentário. Da última vez ele só citou meu nome. Então, Elizabeth Leles... Tá lido, tá citado, tá divulgado, tudo. E agradecido, Muito obrigado. Obrigado mesmo. Abre aspas, fecha aspas, nota de rodapé. Isso aí. O Carlos Souza, boa tarde, feliz sábado. Que bom, partilhar de bons comentários. É isso aí, Carlos. E compartilhe com os seus amigos aí, indique o canal.
Maria Lúcia Machado Figueira, amei a lição e da explanação de vocês. O Ferro Modelismo Diecast, que eu esqueço o nome da pessoa que mantém esse perfil, sensacional explicação sobre Salmo 22. A Queca, né, que bom que a Queca comentou aqui várias vezes, bem, eu estou fazendo os comentários assistindo lá o vídeo na TV, né, que bom. E entrou no celular para comentar. Exatamente, então li o Salmo 22 e fiquei extasiada com a descoberta, até porque Yeshua é Deus. Também tem outros casos na Bíblia. A Queca fala sobre uma dúvida que ela tem com relação Isso, a Miguel, aqui no, e eu respondi para ela colocar na caixinha da dúvida, continuar estudando, que Deus vai iluminar. Qualquer dúvida que a gente tem, gente, não vamos tentar criar teoria mirabolante, reinventar a roda. Coloca na caixinha da dúvida, guarda na igreja adventista, não vamos criar dissidência, não vamos inventar firulagem. Exatamente. Ponderação sempre. Claro. Esse é o segundo comentário da Queca, né, Carvalho, e o terceiro, boa tarde meninos, Deus abençoe vocês sempre. Vocês não têm ideia de como me ajuda, me ensina. Muito obrigado. Queca, você não tem ideia de como o seu comentário nos motiva cada vez mais, dedicar mais tempo e compartilhar aquilo que a gente aprende. Isso nós também estamos aprendendo nesses 3 anos e pouco de canal aqui, né, nós sempre comentamos em off, às vezes na frente das câmeras, que realmente as nossas cabeças, né, graças a Deus, Deus tem iluminado para que a gente aprenda cada vez mais sobre a palavra dele. Tem uma Queca no Zap também que está sempre me colaborando lá com o meu trabalho, no grupo Política, Família Entre Linhas, Política e Religião. Não sei se é a mesma Queca, mas eu acho que é. Esmeralda Viana, minha sogrinha querida, me emocionei com a oração maravilhosa. Voltei ao vídeo para vê-la de novo, que bom. A Lea Amazon, acho que é a Vieira de Almeida, Lea Amazon, não sei se é assim que se pronuncia, que o Pai Eterno os abençoe, muito obrigado. A Esmeralda, mais uma vez aqui, bom dia, hoje a entrelinha está animada, né? É isso mesmo. E Vilmar Mudt, né? Vocês 3 são jóia, o resto é bijuteria. Obrigado, Vilmar. Sábado, a lição passada a entrelinha estava jóia, agora a entrelinha hoje está intoxicada. O Alexandre está meio cansadão e eu me fui intoxicado com glúten no final de semana também. Glúten é veneno pro Ricardo. Sou celíaco, então glúten é veneno para mim. Legal, e aí tem 2 comentários, né, que é o do... No outro vídeo aqui. Ainda, deixa eu só ler aqui, né, Volney Ricken, né, ele diz assim, aguardando o livro que está sendo escrito pelo Ricardo. Abraços aos amigos, Deus continue abençoando. Isso. Eu já li uns pedaços. Então, eu do livro... Isso aqui é outro livro, né, o que eu li. Não é o que ele está esperando. Não, é o que ele está esperando. É o pedacinho. É o que ele está esperando, de ficção. Um Então, eu estou escrevendo um livrinho de ficção, já atualizando, já são 61 páginas, tá? E quando estiver pronto, espero... Está sendo gestado. Está ficando muito interessante. Legal, pessoal. Nosso muito obrigado aí pelos comentários. Tivemos aqui também Fernando Souza, Gilza Viana, Célio Nonato e Hilda Pinheiro Silva, que tem, né, que é a mãe do Ian. E esses comentários é do outro vídeo ainda, só resgatando aqui. Nosso muito obrigado, pessoal. E, aproveitando o merchan, o nome, eu acredito que definitivo já é O Jardim de Enlil. Ó, spoiler do título já. Vamos lá então, pessoal. Bom, como de costume, né, o Ricardo aqui está apresentando um trabalho, uma experiência, que é um grupo no WhatsApp aqui onde se discute religião e política. Então nós temos aqui Família Entre Linhas 1, o 2, o ADM, né, onde é coisas do canal somente e sobre a lição da Escola Sabatina, e aí temos um canal específico para discussão sobre religião e política. Isso. E ele traz aqui uma imagem de provocação, todas as lições, e convida quem quiser participar a se inscrever no grupo. Então tem algumas funções. A primeira função do Família Entre Linhas, Política e Religião é tirar toda a discussão sobre política e religião dos outros grupos. Isso. Então, você quer discutir política, você vai lá para a rinha de militante. Exatamente. Então o Alexandre fala que a gente fez uma rinha. Hoje eu cheguei à seguinte conclusão, gente. Teve uma pessoa que saiu do grupo e falou: vocês precisam melhorar como indivíduos e fazer amor ao próximo, e criticou o grupo, o pessoal que estava lá, não sei o que lá. Eu não sei o que aconteceu porque eu não estou no grupo. Isso, o Alexandre saiu de cara. Mas o que acontece? Eu percebi uma coisa, gente. Por linhas tortas, quem está lá vai crescer. Por quê? Vai aprender a tolerar o pensamento diferente. Exatamente. E hoje eu fiz um pequeno comentário lá. Eu acho que eu vou até dar uma lida aqui. E aproveitar que o Alexandre está aqui também. Vou dar uma lida que envolve Alexandre.
Nossa, tem eu? Sim. Lembrando, pessoal, que tem a seção aqui para você pular toda essa parte, caso você não se interesse, tá, Sim, pessoal? lógico. Não, mas Vai lá no índice, isso no lá. começo do vídeo a gente fala, né, gente? Tem aqui, vamos lá. Fiz um pequeno comentário porque o pessoal tava brigando, sabe? O pessoal tava brigando demais. É só um comentário. Meu parceiro, Entre Linhas, Alexandre, ele tem um posicionamento, eu vou resumir aqui, tem um posicionamento mais à esquerda, né? Tem uma formação acadêmica muito com viés no materialismo histórico, ele é cristão e adventista. Além de respeitar o direito dele de ser de esquerda, cristão, adventista, tem por ele um sentimento similar que o Davi teria por Jonatas. Que bonitinho. E nós discordamos em certas coisas, às vezes a gente se xinga, né? Mas nada. Mas a gente nunca se xingou. Geralmente a gente se junta pra xingar os outros. A gente já se xingou assim. Não vem com essa não. Aí nós discordamos em algumas coisas, né? Mas nada fica pro lado pessoal. Se vocês querem se ofender, que seja com coração de criança que briga, 5 minutos depois está brincando, e que se xingam, que se ofendem, mas não se sente ofendido. Aí o pessoal já... Não, eu lembro teve um rapaz que falou, não, eu desde o desenho do Chaves, que eles jogavam o tijolo na cara um do outro, depois estavam brincando. Então, é uma maneira de você aprender a lidar com o diferente. Agora vamos seguir aqui. Legal, vou só sair aqui. Lógico. Vamos lá. Primeira coisa, gente. Então, o trabalho, ele vai trabalhar, repetindo, para quem chegou agora, semiótica americana. E na semiótica americana a gente tira alguns elementos aqui, por exemplo, foi colocada essa cor vermelha aqui, gente, isso é um qualisigno. Para que esse qualisigno? Como é algo religioso, provavelmente é um qualisigno, esse vermelho chama atenção, primeiramente, e no sentido de um sim signo, que é relação, né, ele faz uma relação com o sangue de Cristo. Ele traz essa relação porque ele é religioso. Permite, vamos lá. A gente se brincar nessa interpretação. Sim. Aqui tem outro aspecto interessante, pelo menos para mim vem muito forte quando eu vejo essa fonte, esse tipo de fonte, esse tipo de letra, que são os programas policiais. Também. Essa imagem aqui, nesse vermelho, pode dialogar com o sangue de Cristo, mas ele pode dialogar também com os programas policiais, programas sensacionalistas que falam muito de criminalidade, de violência na TV, que ganham pela... Perfeito, como se, aí já um pouco, você já está introduzindo um pouquinho já de semiótica francesa, semiótica europeia, como se isso fosse uma denúncia, como se isso que os poderes religiosos estão fazendo seja um crime. A gente tem um legissigno aqui, esse legissigno aqui é uma convenção, isso daqui é o coronavírus, e está em vermelho. E note que aquilo que o Alexandre falou, que esse vermelho está associado, vermelho no signo textual aqui e no ícone aqui, e no símbolo aqui. Se você olhar para o próprio formato do vírus, ele lembra uma penetração de bala, né? Se você olhar bem, parece que levou um tiro ali. Ele está num formato de tiro, ele não está um vírus em 3D. Isso aqui me parece uma campanha publicitária, se eu fosse ler uma campanha publicitária para atingir um público que tem interesse por esse tipo de programa. Claro. E você veja BBC News aqui, né, a fonte. Então... Essa BBC aqui, na verdade, ele está tentando trazer, eu imagino, algum tipo de legitimidade para a propaganda, né? Porque diz, venha, porque haverá unção com óleo consagrado no jejum para imunizar contra qualquer epidemia, vírus ou doença. 1 de março, domingo, às 19 horas. Então veja bem, a intenção aqui não é propriamente de crítica. É justamente associar o coronavírus ao bandido, como o Alexandre falou, e a cura ao sangue de Cristo, porque é o poder religioso, coisa e tal. Então tá, gente, e já foi jogado isso aqui no grupo, o pessoal já fez as intenções, na verdade hoje eu ia deixar eles livres para eles debaterem, mas como eles estavam com uma vontade muito grande de falar sobre política pública, de saúde sanitária e o coronavírus, então eu aproveitei, joguei a imagem e eles falaram muito, tem muito conteúdo, quem quiser vir para participar também. Teve uma outra imagem que eu coloquei que tinha o Edir Macedo também nesse sentido, de que ele iria curar todo mundo do coronavírus com sei lá o que, vendendo sementinha, vendendo óleo ungido para curar do coronavírus. Não consigo não rir. Vamos lá, Lúcio, é isso. É trágico. Bom, pessoal, agora seguindo então a nossa agenda aqui, né? Tem nos nossos slides, vamos ter aqui alinhando as doutrinas. E quem traz o alinhando as doutrinas
é esse rapazinho aqui, que é o Marcos André, lá do Rio de Janeiro. Ele sempre inicia essa parte aqui mais dos estudos e com uma oração, além, claro, de alinhar o tema da semana a uma doutrina bíblica. Então, Marcos, agora é com você. Olá, amigos do canal Entre Linhas. Mais uma semana estamos nós aqui juntos estudando a Palavra de Deus. Apesar de distantes, estamos unidos pela tecnologia e também pelo propósito que nós temos em comum, que é o de conhecer mais sobre a vontade de Deus revelado nas entrelinhas da sua Palavra. Essa semana nós estamos tratando de um tema muito importante, talvez um dos temas mais importantes da Bíblia, que é a capacitação do Espírito Santo para a pregação do Evangelho. Existem dois temas que são muito importantes na Bíblia. O primeiro deles, com certeza, é a salvação em Cristo Jesus, né? A salvação pela graça, a justificação pela fé. Esse tema é muito importante porque todos nós somos pecadores, todos os seres humanos, né? Somos pecadores e precisamos dessa salvação em Cristo Jesus. Mas como cristãos, né? Depois que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós nos tornamos cristãos. E como cristãos, o tema mais importante que existe é esse da busca pelo Espírito Santo, né? E por isso esse tema que nós vamos tratar aqui hoje é um tema que merece muito a nossa atenção. Antes de começarmos a tratar desse tema, eu gostaria de convidar você para orarmos juntos. Se você puder, curve sua fronte e ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado pela possibilidade que nós temos aqui hoje de ouvirmos a Tua voz. Nós te pedimos, Senhor, pela Tua graça, que o Senhor retire do nosso coração todo impedimento, tudo que de ruim que possa impedir o Teu Santo Espírito de operar em nós. E te pedimos também, Senhor, pela Tua misericórdia, que o Senhor nos perdoe os pecados e nos encha do Teu Santo Espírito. Te pedimos também que o Senhor esteja conosco até o final desse vídeo e durante todos os dias, até que possamos finalmente encontrar com o nosso Senhor Jesus. Te pedimos isso sem mérito algum, mas confiantes nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparece nas entrelinhas da lição. E nessa semana, como a lição está falando da capacitação do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, eu gostaria de convidar você para estudar esse tema mais profundamente na Bíblia. Um tema que é tão importante que nos últimos tempos Satanás tem criado contrafações, falsas manifestações do Espírito Santo para nos confundir. Às vezes nós ficamos até meio tímidos para falar a respeito dos dons do Espírito Santo, porque parece que nós estamos falando dos falsos dons. Mas esse tema é um tema muito importante. Como que eu pretendo estudar sobre esse tema hoje na Bíblia? Eu gostaria de convidar você a estudar alguns momentos da história em que Deus derramou seu Espírito sobre algum grupo específico, sobre alguma pessoa especificamente, para que a gente possa conhecer o que estava acontecendo ali e com qual propósito o Espírito Santo foi derramado, para que a gente possa saber como buscar o Espírito Santo. O primeiro texto que eu quero ler está lá em Números, no capítulo 11, nós vamos ler o verso 16. O contexto ali é o seguinte: Moisés estava muito sobrecarregado com a sua função de conduzir aquele povo todo pelo deserto, e o seu sogro Jetro chamou a atenção dele para isso, e ele fez uma oração muito dura, que se fosse feita na igreja poderia até causar algum tipo de escândalo, porque ele diz assim: Senhor, por acaso eu pari esse povo todo aí para o Senhor me colocar isso tudo nas costas e eu ter que conduzir esse povo aí pelo deserto? Né? Se for para continuar assim, me mata de uma vez. Ele fez uma oração dura, estranha até, né, no nosso conceito de oração hoje, mas ela foi prontamente atendida. No verso 16 nós lemos assim: E o Senhor disse a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam comigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Aqui o que me chama a atenção nesse texto é o seguinte: que Deus tira de Moisés o Espírito para dar para aquelas pessoas. O Espírito Santo é onipresente, é onipotente, ele poderia continuar sobre Moisés, né? E ainda assim ser derramado sobre os outros anciãos. No entanto, aqui aparece um ensino muito importante, que quando nós temos muito trabalho na obra de Deus, Deus nos dota de muito poder do Espírito Santo.
Quando nós trabalhamos pouco para Deus, então não há tanta necessidade assim de dotação do Espírito Santo. E se eu não trabalho nada para Deus, eu só vou na igreja, assisto culto e volto para casa, então não há necessidade nenhuma do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é dado àqueles que se empenham no trabalho, na obra do Senhor. O outro texto que eu gostaria de ler com vocês, ele está lá em Atos no capítulo 1. E no verso 4, Jesus Cristo fala assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles não saírem de Jerusalém até que o Espírito Santo fosse derramado. Essa era a promessa do Pai que Jesus Cristo havia falado com eles. Aí no verso 14 nós vemos a resposta dos discípulos a isso. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Aqui nós encontramos dois ensinamentos muito importantes a respeito disso, né? O primeiro é a obediência. Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém e eles ficaram juntos ali em Jerusalém. E a obediência é um fator importante para o derramamento do Espírito Santo. Lá em Atos, no capítulo 5, verso 32... diz que o Espírito Santo é derramado sobre aqueles que lhe obedecem. Quando o Espírito nos dá um comando, nos dá uma ordem, nós obedecemos, ele dá outros comandos, talvez mais complexos e mais profundos. No entanto, se nós não recebemos aquele comando, não obedecemos, então o Espírito Santo não tem por que nos revelar coisas maiores e nos dar coisas maiores. Então esse é um ensino importante, a obediência para recebermos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a obedecer porque ele nos mostra o caminho e o Espírito Santo também é derramado em maior proporção se nós obedecemos. O outro ensinamento que nós encontramos aqui é o fato de que eles estavam unidos, unânimes, eram diferente do grupo que estava ali antes de Jesus morrer. Eles ainda estavam preocupados com posições, estavam preocupados em quem seria o maior, quem seria o melhor entre eles, quem estaria à direita e quem estaria à esquerda. Mas agora eles estavam unidos e isso os capacitou, os colocou numa posição especial para que o Espírito Santo pudesse ser derramado sobre ele. O Espírito Santo nunca é derramado sobre uma igreja dividida, porque não é o propósito de Deus que a igreja esteja dividida. E Deus não vai agir contra o seu propósito, contra o seu próprio caráter. Então Deus nos ordenou que fôssemos unidos uns aos outros. Pequenas divisões na igreja podem impedir que o Espírito Santo seja derramado sobre a nossa igreja. Outro texto que nós vamos ler é em Atos no capítulo 2. Logo após isso, então eles ficam preparados ali para receber o Espírito Santo. Em Atos no capítulo 2 já recebem, né, a partir do verso 1 ali já diz que eles receberam o Espírito Santo. E verso 4 diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aqui nós encontramos o Espírito Santo trabalhando numa limitação humana. Os discípulos, eles poderiam fazer várias coisas, mas uma das coisas que eles não poderiam fazer é pregar o Evangelho para todas aquelas pessoas que estavam em Jerusalém naquele momento. Por quê? Ali em Jerusalém tinha pelo menos 9 etnias, algumas delas poderiam falar a mesma língua, mas existiam pessoas ali que não poderiam se comunicar com os apóstolos, com os discípulos ali naquele momento. Por quê? Porque eles não falavam a mesma língua. Então, diante dessa limitação, o Espírito Santo os capacitou. Como Paulo disse, o meu poder, Deus diz a Paulo, né? O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, quando Deus encontra uma limitação, ele vai e supre. Às vezes nós não recebemos o Espírito Santo porque nós trabalhamos só na esfera humana. E Deus não atua na esfera humana. Ou seja, Deus não faz aquilo que nós podemos fazer. Aquilo que está dentro da nossa área de atuação, Deus não vai atuar por nós. Deus permite que a gente atue naquele propósito. Quando nós encontramos uma limitação, aí então o Espírito Santo ajuda. Como aconteceu quando eles foram ao templo e encontraram aquele mendigo, né, que era aleijado há 40 anos, e eles não tinham nada, não tinha prata, não tinha ouro, não tinha nada que eles pudessem auxiliar aquele homem. Então o Espírito Santo os permitiu realizar aquela cura. Às vezes nós queremos realizar a cura, mas nós não ajudamos ninguém quando está necessitado. Nós não falamos da mensagem de saúde, que é uma mensagem de cura preventiva. E ali, desse modo, nós estamos fazendo com que
os nossos dons sejam colocados de lado, né? E assim o Espírito Santo não tem por que trabalhar, porque ele ainda não encontrou a limitação. Nós ainda não encontramos a nossa limitação, né? Não trabalhamos até o nosso limite. Se eu quero o dom de cura, eu preciso de começar a trabalhar, curar as pessoas, fazer curativo nas pessoas, levar a pessoa para o hospital, falar da mensagem de saúde, do alimento que faz bem para a saúde das pessoas, para que talvez um dia então eu tenha o dom de orar por uma pessoa que está doente e ela se recuperar. Outro texto que eu quero ler com vocês a respeito desse tema é 2 Pedro no capítulo 1, verso 21, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Esse texto ele está dizendo que o Espírito Santo se revela de maneira principal através das Escrituras, através da palavra de Deus. E muitas vezes nós buscamos revelações especiais do Espírito Santo, mas nem sequer nos atentamos para as revelações que ele já nos deixou na sua palavra. Por que nós buscaríamos e por que o Espírito Santo nos dotaria de informações e revelações especiais se nós não nos interessamos nem sequer por aquilo que ele já revelou? Então nós precisamos pensar nisso na nossa busca pelo Espírito Santo, se nós temos verdadeiramente escavado aquilo que o Espírito Santo já nos revelou através da palavra. Outro texto que eu gostaria de ler está em Lucas, no capítulo 11, verso 9, que diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Verso 13: pois vós, sendo maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, nesses dois últimos versos, primeiramente nós temos que buscar as revelações que Deus já nos deixou através da sua palavra e devemos pedir constantemente, buscar, clamar pelo Espírito Santo para que ele seja verdadeiramente revelado a nós. Existe um texto do Espírito de Profecia que eu gosto muito, que diz o seguinte: é uma comparação que a Bíblia faz do Espírito Santo com a chuva serôdia, com a chuva forte, uma chuva intensa. Ellen White diz o seguinte, que aqueles que vão receber a chuva serôdia são aqueles que saíram a coletar orvalho, ou seja, nós que buscamos o Espírito Santo todos os dias em porções necessárias para o nosso dia a dia, somos nós que vamos receber a dotação maior do Espírito Santo quando ele for verdadeiramente derramado. Deus vai dar água àqueles que têm sede, àqueles que buscam por água. Eu encerro aqui a minha participação. Digo a você que continue buscando através das Escrituras, através do trabalho missionário, através de se empenhar no trabalho, na obra do Senhor. Continue buscando o Espírito Santo e o Espírito Santo vai ser derramado sem medida sobre você. Eu encerro aqui a minha participação e volto daqui a pouco com as perguntas para a discussão. Bom estudo a todos vocês aí. Valeu, Marcos, pelo Alinhando a Doutrina, e agora nós temos aqui na ponta da linha, onde nós vamos trazer aqui a síntese de cada lição, de cada dia, então. Na ponta da linha agora de sábado, capacitação do Espírito para testemunhar. Ricardo. Bom, duas coisas basicamente. Inclusive a gente fez a chamadinha lá com o Sheldon Cooper, do The Big Bang Theory, fazendo o sinal do Star Trek, a chamadinha que vocês viram. A gente pensou em fazer do Missão Impossível, mas ia ficar muito complicado, não deu. Ficou o Sheldon mesmo fazendo a bênção sacerdotal, o sinal vulcano do Star Trek, Vida Longa e Próspera, salvação vulcana, que é o mesmo que foi inspirado no Birkat Caronim da bênção sacerdotal, que é entre linhas daqui a pouco. Mas aí que tá, o que isso tem a ver com o sábado? Por que eu falei do Missão Impossível? O primeiro tópico do sábado é falando que o ID de Jesus, ele poderia ter sido visto pelaquela igreja primitiva, por aquela seita, vamos dizer assim, chamada de O Caminho, com recursos limitados, e que depois veio a ser chamada de cristãos, como uma missão impossível, porque eram incultos, eram poucos, eram pobres e tinham uma missão impossível, levar o mundo inteiro. Mas daí o Mark Feely enfatiza que o Deus que os capacita é muito maior. Aí no segundo ponto, o Mark Feely vai citar o Atos 1:9, que fala justamente disso, o poder
do Espírito Santo, a atuação sobre estes seres, sobre essa testemunha, sobre esse Edá. Edá é igreja, mas também em hebraico Edá significa testemunha mulher. A igreja, esposa de Cristo, testemunha mulher. Que o Espírito Santo nos capacitou a testemunhar Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 17:6 ele também cita que nos tempos do apóstolo Paulo, nesses tempos da igreja primitiva, eles alcançaram o mundo inteiro com a boa nova, com a Brit Hadashah. E Colossenses 1:23 também fala que eles pregaram a toda criatura embaixo da terra, a todos os locais, vamos dizer assim. A mensagem chegou a todos os locais da terra naquele período. Legal, pessoal. Agora aqui no domingo, Jesus e a promessa do Espírito Santo. Na ponta da linha, Ricardo. Domingo, gente, primeiro, os atos do Espírito Santo. Ele enfatiza muito isso aqui. Além da testemunha mulher, o Espírito Santo atua. A ação do Espírito Santo. E que os cristãos, eles são dependentes do Espírito Santo. Não é o cristão que atua. Não, eles são instrumentos do Espírito. O item 2, gente, é o seguinte. Primeiro, ele vai citar João 15, 26 e 27, que fala do Paracletos, em grego, ou seja, um outro Consolador, que dará testemunho de mim. É Cristo falando. O Espírito Santo é Paracletos, outro Consolador que dá testemunho daquele. Lhe darei um outro Consolador. Aí nós temos lá João 16:8, que fala que este Paracletos, ele vai trazer um testemunho sobre pecado, justiça e juízo. Aí aqui o legalista começa a babar. O legalista começa a salivar. Tá vendo? Pecado, justiça e juízo. Interessante, né? Como tem gente que gosta de falar de pecado, né? Sim, mas é que tá, mas é geralmente apontando. Freud explica isso. Freud explica isso. É muita coisa recalcada. Eu vou guardar a explicação, isso aqui, gente, para a entrelinha, porque está relacionada. Legal. Então eu vou trazer as expressões hebraicas. Lembra que eu sempre falo aqui, gente, o texto, a maneira de pensar do hebraico antigo, ela não é unidimensional. Tá? Então a gente tem que entender o significado da palavra, entender que a leitura ela pode ser bidimensional, tridimensional, e neste caso é o que acontece aqui. Então, quem ficou com a dúvida, quem acha que isso aqui é um aperitivo para o legalista salivar, não é bem assim, mas na entrelinha vocês vão saber. 3. Espírito testemunha. A função do Espírito enquanto testemunha é de glorificar a Cristo e levar o ser humano, levar o indivíduo, levar os indivíduos da igreja, ou seja, levar os membros da igreja ao arrependimento e a reavivamento. Quarto, nós devemos cooperar com o Espírito Santo a glorificar Jesus, mostrando para o próximo a transformação que Cristo fez em nós e levar essas pessoas a se transformarem também, assim como nós transformamos. Legal. Avançando agora aqui para segunda-feira, uma igreja capacitada. E agora é com o Alexandre na ponta da linha, Alexandre. Beleza, na lição de segunda-feira em diante se vai falar basicamente sobre o livro de Atos, né? Então, o restante da lição toda vai entrar bastante dentro do livro de Atos. E na lição de segunda-feira eu destaquei aqui algumas dimensões do trabalho do Espírito Santo. Uma primeira dimensão ela acontece no campo da pregação, da conversão, da produção de batismos. Acontece também por meio de curas. Vai se falar ali em algumas das passagens que a gente deu ao longo da semana, inclusive da cena em que colocavam as pessoas na rua para que a sombra do apóstolo Paulo passasse sobre elas fossem curadas, né? Mas tem um outro milagre ou uma outra ação do Espírito Santo que está no campo da convivência, que eu acho muito interessante. Por quê? Logo depois que fala da conversão, fala, e eles eram unidos, eram comuns na comunhão, no estudo da palavra e no partir do pão. Esse partir do pão aqui, ele pode ter uma compreensão dúplice. Por um lado, o pão da alimentação cotidiana, de que eles viviam juntos, de que não havia pobre entre eles, de que eles vendiam as suas propriedades e dividiam para que não tivessem necessitados. Mas uma dimensão 2 que eu acredito que é mais importante até do que essa,
que é o pão da comunhão, que é o pão no sentido da Santa Ceia, e de se fazer em um em Cristo, ao participar do pão, ao participar do vinho na ceia. Então, nesse caso aqui, pode ser também isso, que um milagre que o Espírito Santo fazia nessa comunidade era eles conseguirem congregar, eles conseguirem conviver, eles conseguirem se fazer um em Cristo. Legal. Avançando para terça-feira, o Espírito Santo e o testemunho. Na ponta da linha, Alexandre. Beleza, vou retomar um pouquinho da segunda para daí passar para a terça. Na lição de segunda ainda, eu estava me esquecendo, vai falar que número é diferente de indivíduo. Então, e se converteram 3.000, e se converteram 2.000, e se converteram 1.500? Por um lado, parece que são números anônimos, mas aí a gente vai ver, não. O Espírito Santo, ele age poderosamente, a ponto da gente ver esses números, mas ele age poderosamente individualmente. O Espírito Santo está agindo em cada uma daquelas pessoas. E na lição de terça-feira, a gente vai falar de algumas dessas pessoas. Então vai ter uma série de experiências. Vai falar ali de Estevão, quando no momento do apedrejamento, ele olha para o céu e vê o céu aberto. Felipe e o eunuco, né? Um momento em que o Espírito Santo, se no Estevão, ele está servindo de testemunho para as outras pessoas, e de conforto para o Estevão que estava sendo apedrejado, para o Felipe eunuco. É um Espírito Santo que vem para produzir o evangelismo, para que Felipe consiga chegar no eunuco, o eunuco consiga chegar no Felipe, e o eunuco consiga, por meio de Felipe, chegar na verdade, conhecer a verdade. Depois vai ter uma passagem em Atos 11:15, né, que vai falar do Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios. Então, na lição de quinta, quando for falar da entrelinha, vou aprofundar um pouco mais os tipos sociais e culturais que existiam nesse contexto, mas aqui o Espírito Santo ele cai sobre os gentios, tanto para habilitá-los para o ministério, quanto para comprovar, por meio do ministério, que eles eram aceitos por Deus. É importante isso. O Espírito Santo vem para os gentios, eles se tornam aptos para o trabalho, mas isso também comprova que eles serão aceitos. Naquele contexto de não fazer acepção de pessoas. Na próxima passagem vai falar e delimitar a conduta aos conversos. Então o Espírito Santo ele é derramado sobre a liderança da igreja no Concílio de Jerusalém e eles decidem ao final o que deve ser a conduta adequada a um gentil converso. E aí fala que se abstenham de práticas sexuais ilícitas e da carne sufocada e sacrificada a ídolos, né? E a última passagem, que é 16, 6 a 10, o Espírito Santo ele age no ministério de Paulo, orientando para onde ele deve ir. Então o Espírito Santo vai encaminhando, olha Paulo, vai para Macedônia, porque eu tenho um propósito para você lá. Olha, não vai para a Ásia. Não vai para a Ásia, vai para Macedônia. E daí dá o sonho, né? Sim. Ver aquele jovem macedônio com o sonho, venha para cá, estamos precisando de você, e ele vai, ele atende. Legal, pessoal. Lembrando que essas pontas da linha aqui estão nos slides, então se você quiser passar a sua lição remotamente pelos softwares aí para sua classe, pode usar os slides aqui, está bem resumido na ponta da linha, você pode depois pegar, baixar os slides, colocar mais explicações aí, mas serve como um guia, porque nós estamos pegando aqui cada tema que o dia trata. Ainda na ponta da linha, na quarta-feira, o Espírito Santo, a palavra e o testemunho. Na ponta da linha, Ricardo. Bom, primeira coisa, a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, deve ser o centro do nosso testemunho. E daí ele fala assim como era naquela igreja primitiva. E daí ele cita Pedro, Estevão e Paulo, que faziam citações textuais do Velho Testamento. E eles não tiraram isso do nada, gente. Nós já viemos aqui mostrando ao longo dos anos, vamos dizer assim, dos trimestres, que Yoshua, Hamashiach, que Jesus, ele citava o Velho Testamento o tempo inteiro. Até na cruz citou, né? A oração oculta. A oração oculta da semana passada. Quem não sabe o que é a oração oculta de Cristo, Salmos 22. tá lá, assiste o vídeo da semana passada. Assiste o vídeo da semana passada. E aí lá a gente vai mandar você ler Salmo 22. Exatamente. Aí a segunda coisa, gente, daí nós temos lá o quê? Ele fala que as ordenanças, que é um tipo de lei, na verdade são promessas. São promessas de salvação. De fato, o santuário, toda a simbologia do santuário são promessas de salvação. No Messias, para quem tem emuná no Mashiach. Agora, a segunda coisa, Atos 4 vai falar de quase 5.000 convertos, né? O efeito do Espírito Santo aumentando esse número da igreja. Aí depois a gente tem lá o 31, versículo 31, né? É que eles, cheios do Espírito Santo,
anunciavam. Aí depois a gente tem lá 19:48 falando que os gentios, que os gentios eles se converteram e eles entenderam que estavam destinados à vida eterna, porque o Evangelho é uma boa nova, que nos leva justamente a isso. Aí 17:2, Paulo estudou por 3 vezes no sábado, o exemplo da persistência, estudando o quê? As Escrituras. Então quem reclama, gente, os nossos inscritos que comentam aqui, eles falam, os vídeos de vocês são longos, mas vale a pena. Teve um inscrito, inclusive, que falou o quê? A gente está com a mente tão acostumada, a gente assiste jogo de futebol. Eu mesmo que gosto de tênis, gente, eu já fiquei tem jogo que são 5 horas. Rapaz, o caboclo assistiu uma partida de tênis. 5, 7, tá? Então, eu adoro tênis, eu ficaria, mas eu também fico. Cada um na sua. Então, o exemplo de Paulo aqui deve ser seguido. Eu prefiro ver torneio de bolita, cara. Cara, às vezes tinha vezes que eu ficava fazendo minhas coisas e assistindo jogo de golfe a tarde inteira. Eu vou fazendo as coisas e mas em background daí, né? Esperando aparecer o Tiger Woods. Então, por que não fazer isso? E era o que a igreja primitiva fazia, gente. Eles tinham essa mente, como o irmão falou nos comentários, essa mente trabalhada, esse coração trabalhado para buscar as Escrituras. Depois a gente tem lá 18:24, fala em Éfeso, Apolo era instruído, ele tinha a mente instruída, tinha um ensinamento, tinha um conhecimento sobre as Escrituras, ele era hábil, ele era refinado nessa arte das Escrituras. Depois a gente tem lá Hebreus 4:12, gente, que fala que a palavra de Deus ela é viva. O que é isso? Essa palavra viva? Ela é ávida, ela é eficaz para modificar a vida de quem lê. Ela é apta para o discernir o pensamento e para aprender a discernir também os propósitos do coração. Depois de 2 Pedro 1:21, fala que profecias de homens santos da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nessa parte de profecia, gente, nós tomamos muito cuidado. Sempre quando a gente tem trombetas, que trombetas têm uma diversidade de interpretações, porque a gente precisa Bíblia e história. Nós devemos sempre tomar muito cuidado com profecia e certos elementos proféticos complicados, que nós podemos estar trabalhando para o inimigo sem saber, e nós podemos estar alimentando no nosso coração, às vezes, uma necessidadezinha oculta de querer ser o porta-voz da novidade. Porta-voz da novidade, e às vezes nós estamos afastando pessoas da igreja, criando dissidência, criando novos desapontamentos. Então, vamos com calma. E a última coisa é o seguinte, o poder está na Bíblia. Olha que importante isso que o Mark Feeling destaca. O poder não está, e daí ele usa a expressão, na especulação humana. É aquela diferença que a gente sempre fala aqui, gente. Não é porque a pessoa está falando de Bíblia que aquilo lá é a verdade bíblica e não a interpretação dele do texto. E não a interpretação dele do texto bíblico. Dá uma licença, Ricardo, mas nessa ideia de se você terá coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de responder, se pega muito texto da Bíblia, se passa esse texto por 15 minutos de tortura, e o texto confessa qualquer coisa depois daquilo. Ou seja, você pega o texto, distorce ele um monte, tira ele de contexto, torce de cá, torce de lá, para no final o texto concordar comigo. E eu impor ao texto bíblico minhas opiniões políticas, minhas opiniões interpretativas teológicas, doutrinárias, minha norma de conduta. Então, tomar cuidado com isso. Então, a força bíblica está na palavra, no texto, e não no intérprete. O Mark Feeling, nesse ponto, bem no finalzinho, gente, ele nos chama, ele nos dá essa atenção importante, tá? Interpretação. Então, até nós aqui, nós falando aqui, procura, faça como os bereanos, vão atrás, confiram, orem, peçam para Deus dar a luz para saber se a nossa interpretação está sendo. Por favor, não concorde comigo. Sim. Isso. Confiram, pode concordar depois. Claro. Não, mas daí vai estar concordando com a Bíblia, não comigo. Claro, perfeito, é isso aí. Se concordar, que não seja comigo. É um jogo de palavras interessante. Então, vão atrás.
Mas também tem o outro lado, né, gente? Porque tem cada hater aí, nem entende o que a gente fala, daí começa a falar. A gente não falou nada daquilo, daí tá lá reclamando embaixo. Vai lá. Faz parte, né? Na quinta-feira, pessoal, o poder transformador do Espírito Santo. Na ponta da linha, Alexandre. Histórias de conversão. Vai se contar a história da conversão de Lígia, vai falar de Paulo apanhando, sendo preso e sendo um instrumento para a conversão do carcereiro. Paulo no Areópago, quando alguns ali creem nele, enquanto outros zombam. Já falei sobre isso em lições passadas. E Crispo, na Macedônia, um dos principais da sinagoga, que também se converte. Então, o Espírito Santo atua na conversão e na transformação de pessoas. Legal. Bom, pessoal, e agora nós temos as perguntas para a discussão de sexta-feira. Quem traz sempre esse quadro aqui no canal Entre Linhas é nosso parceiro, nosso amigo e irmão Marcos André. Então, Marcos, agora é com vocês novamente. É o segundo Marcos. Segundo Marcos. Chegamos à parte de sexta-feira, aquela parte que o autor deixa aqui um pequeno resumo da lição e também algumas perguntas aqui para que possamos considerar a respeito delas, a respeito do ensino prático da lição. Aqui no segundo parágrafo diz assim: ao testemunhar por Jesus é crucial lembrar que estamos cooperando com o Espírito Santo. Ele vai antes de nós preparando corações para receber a mensagem do Evangelho. Ele está conosco, influenciando as mentes enquanto realizamos atos de bondade, compartilhamos nosso testemunho, conduzimos estudos bíblicos, damos livros, enfim. Nós temos que nos lembrar que nós somos ferramentas do Espírito Santo e não o contrário. Às vezes nós queremos o Espírito Santo para que o nosso ministério seja especial, para que todos admirem o nosso ministério, né? E às vezes ficamos disputando até posições da igreja, né? Ficamos lá à frente querendo pregar, querendo cantar, querendo um cargo na igreja, enquanto que na verdade existem outros ministérios dentro da igreja que são negligenciados, talvez sejam vistos como menores, né? Às vezes é uma sujeirinha que está ali no canto que eu preciso retirar. Às vezes a entrada, num dia de chuva, a entrada tem alguma laminha, alguma sujeira ali, eu preciso passar um paninho. Ou às vezes a recepção da igreja está sem ninguém. E eu entro na igreja, o Espírito Santo me chama atenção para isso. E ao invés de cuidar disso, às vezes eu critico. Falo, ninguém está limpando a igreja, ninguém está limpando aqui à frente, ninguém está na recepção hoje. Na verdade, se o Espírito Santo me despertou para isso, eu preciso ir lá e resolver aquele problema. Eu preciso ir lá e trabalhar naquela circunstância, né? A pergunta número 1 diz assim: comente sobre uma ocasião em que você sentiu o poder do Espírito Santo trabalhando poderosamente mediante seu testemunho. Hoje eu recebi um contato de um garoto chamado Mateus, peço que você ore por ele, que ele teve contato com a igreja, talvez através da Novo Tempo, não sei como é que foi, mas ele entrou em contato comigo através do WhatsApp perguntando como ele faria para se tornar um adventista. Então o Espírito Santo ele está operando, está fazendo sua parte, está levando pessoas ao reino dos céus e nós precisamos nos empenhar nessa obra para que ele possa nos usar também nesse propósito. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. É ai de mim, não é ai do evangelho não. O evangelho vai ser pregado de qualquer jeito. Se nós negligenciarmos, Deus vai pregar de outro jeito. Mas nós precisamos pregar o evangelho para que possamos ser usados como ferramentas enferrujadas, ferramentas desafinadas, ferramentas cegas, mas assim mesmo o Senhor se propõe a nos usar, né? Pergunta número 2. Você já teve medo de compartilhar a sua fé? Às vezes nos acovardamos, né? Como o conhecimento do ministério do Espírito Santo reduz esse receio e lhe dá segurança ao testemunhar? É o que nós lemos em cima. O Espírito Santo já vai à frente, preparando o coração, preparando a mente das pessoas. Eu gosto muito de dar estudo bíblico e nunca me deparei com uma pessoa que estivesse criticando, dura, porque o Espírito Santo já está trabalhando nela também muito antes de chegarmos. O Espírito Santo trabalha no coração daquela pessoa desde que ela está lá no ventre da sua mãe, né? Às vezes eu vou dar um estudo bíblico, eu comento uma coisa, a pessoa fala: poxa, sabe que eu pensei sobre isso essa semana e tal. É o que o Espírito Santo está adiantando o trabalho para a gente, né? Pergunta número 3. De que maneira o Espírito Santo trabalha conosco em nossos esforços para testemunhar? Como o Espírito Santo nos habilita a testemunhar e atuar na vida das pessoas? Primeiro, pelo nosso comportamento, né? Um testemunho sem comportamento, ele é em vão. E depois, através de nos colocar na nossa mente. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que nós já estudamos, né? Quantas vezes alguém me faz uma pergunta e eu respondo,
nem sabia que eu conhecia aquele texto e de repente eu estou citando o texto, né? Pergunta número 4. A lição falou sobre a centralidade da Bíblia no testemunho. Por que a palavra de Deus é um componente tão crucial da nossa fé e do nosso testemunho? É a Bíblia que nos dá os parâmetros, né? A Bíblia que nos mostra até onde nós podemos ir, a partir dali não passamos mais, né? Porque senão vai virar a Babilônia, né? Cada um falando uma língua. E como podemos evitar as armadilhas dos que, mesmo afirmando acreditar na Bíblia, diminui sutilmente a sua autoridade e seu testemunho. Então existem pessoas, né, que dizem que a parte da Bíblia foram abolidas, parte da Bíblia não vale mais. Existem pessoas que estudam mais o Espírito de Profecia do que a Bíblia. Nós temos que tomar cuidado com isso aí, porque se nós colocamos os ensinos da Bíblia em segundo plano, nós estamos cometendo um erro profundo, né? Nós temos orientações bem claras a respeito da importância da Bíblia na pregação do Evangelho. Eu gostaria de terminar essa minha participação aqui dizendo que a obra não é nossa, a capacitação não é nossa, os dons não são nossos, tudo é o Espírito Santo que faz. Então, não tenha medo de testemunhar, não tenha medo de levar a palavra de Deus, não tenha medo de falar sobre a palavra de Deus. Não se acovarde, quando alguém perguntar por que você não trabalha no sábado, tenha coragem de falar por que você não trabalha. Quando alguém perguntar por que você não usa determinadas roupas, por que não frequenta determinados lugares, não diga assim, porque eu não gosto, porque eu não acho legal. Não, fala da sua fé, crie oportunidades para falar da sua fé. Eu termino essa participação aqui, agora você vai para as entrelinhas e eu volto no final para encerrarmos com uma oração. Bom estudo a vocês aí e no final a gente se encontra novamente. Valeu, Marcos. E agora segue então as entrelinhas. Nós vamos começar aqui a discutir o assunto do multiculturalismo no mundo de Atos, que é o assunto aí do sábado principalmente. Como que funciona como funcionava aquela sociedade, quais eram os vetores, as forças culturais que estavam agindo naquele momento. O que é multiculturalismo? O que é isso, Isso, não definir nada melhor do que o Alexandre, que é um historiador e poderá nos trazer então essas entrelinhas. E eu vou atrás para dar um zoom, com você agora, então, Alexandre. Enquanto o Lúcio passa aqui e vai ali dar o zoom, eu quero falar um pouco sobre a função do Espírito. Só para vocês entenderem. De convencer. O Lúcio vai dar o zoom no Alexandre, eu vou sair do quadro e eu vou sentar no banquinho. Ele vai sentar aqui no banquinho. Filma o banquinho, Lúcio. Filma o banquinho. Mostra pro povo o banquinho. Ele fica sentado no cantinho do pensamento ali. E filma o meu banquinho aqui também. E eu fico sentado ali no meu cantinho do pensamento quando o Ricardo vai falar. O Lúcio é super nani. Coloca a gente no cantinho do pensamento. Mas então, enquanto o Ricardo senta no cantinho do pensamento dele ali, eu quero falar um pouquinho sobre a função do Espírito, de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Como primeiro aspecto aqui. Eu estou dando estudo bíblico para uma figura muito legal. Talvez até esteja vendo esse vídeo. Se estiver vendo esse vídeo, um abraço. Mateus, dá um alô nos comentários aí, se já comentou nos vídeos anteriores que eu vi. E Mateus me fez uma pergunta na semana passada, antes do estudo. E é uma pergunta que eu acredito que expressa muito do nosso pensamento e do nosso modo de encarar a religião. Ele me perguntou assim: professor, o que eu não posso fazer no sábado? O que é errado fazer no sábado? Aí isso me coloca numa sinuca de bico, Me coloca numa situação complicada, porque como ser humano, a gente tem que tomar muito cuidado para não se achar na situação de um medidor de regras universais para todo mundo. Porque a gente gosta muito de impor a nossa regra para os outros. E aí fala assim, eu não gosto de usar camisa laranjada, portanto, camisa laranjada é errado, ninguém deve usar camisa laranjada. E aí eu passo a generalizar as minhas regras. Eu falei para ele assim, olha, eu não vou te falar o que é errado você fazer no sábado. Eu falei para ele assim, primeira coisa que eu te pergunto, você entende qual é o propósito do sábado? Aí ele falou assim, o sábado é um tempo separado por Deus, que demonstra a minha fidelidade para Deus, é um tempo que eu devo estabelecer vínculos com a minha família, é um tempo em que eu devo atuar no ministério e um tempo que eu devo adorar a Deus.
Aí eu olhei para ele e falei assim, escuta, eu concordo com isso. Então vá e faça isso. Tá certo, está vivendo de acordo com o sábado. Por que eu preciso olhar para ele e falar, no sábado você não vai ligar a TV? Não está escrito na Bíblia? No sábado você não vai jogar bola. Também não está escrito na Bíblia? No sábado você não vai comprar ou vender. Bom, está escrito na Bíblia. No sábado você não vai trabalhar. Eu não tenho que falar isso para ele. Porque eu falei assim, você entende qual é o propósito do sábado? Ele entende. Você já leu o Êxodo 20? Ele já leu. Interprete. Como você entende isso? E aí, eu tiro o protagonismo moral da relação de mim e eu coloco esse protagonismo onde ele deve estar. Que não é no meu aluno. Porque o Espírito Santo irá convencê-los da verdade, da justiça e do juízo. Quem tem a responsabilidade de convencer é o Espírito Santo. Eu apresento a verdade. Eu apresento a palavra. Eu ajudo ele a entender o sentido e o propósito do sábado. Agora, se vai guardar, se não vai guardar, como vai guardar, eu não preciso determinar isso sobre a vida dos outros. A gente precisa entender que nós não temos poder sobre a conduta alheia. Eu só tenho poder sobre a minha própria conduta. A conduta dos outros depende dos outros e é decidida pelos outros. Pois bem, agora, a partir disso, a gente pode começar a entrar no chamado multiculturalismo. Por quê? Multiculturalismo é uma coisa complicadérrima, né? Tem uma discussão no meio cristão, principalmente em um setor ultraconservador religioso dos Estados Unidos. Alguns autores presbiterianos, alguns autores batistas, muito conservadores, que desenvolveram uma narrativa e que, infelizmente, esses textos têm sido traduzidos e muito mal traduzidos para o português, inclusive. Bem intencionados, mas têm chegado textos complicados, com uma visão de mundo complicada, deturpando muita coisa, criando uma visão conspiracionista. Isso tem chegado nas igrejas também. Criou-se um novo fantasma, um novo perigo, né? Se teve um perigo no passado que era o comunismo. E aí todo mundo falava das perseguições comunistas e os comunistas iam acabar com a fé, Agora, como que chega esse discurso no Brasil, na América do Sul aqui? O problema está no comunismo, marxismo cultural, e se cria uma visão de que os marxistas, comunistas estão tentando destruir a sociedade tradicional, a família tradicional, erodindo os costumes do patriarcado judaico, cristão, ocidental, e os comunistas querem destruir toda a nossa cultura. Meu Deus, isso é traduzido para o português, isso é divulgado a sete ventos aí, como sendo marxismo cultural, como sendo multiculturalismo e como sendo a grande ameaça cristã. Nessa associação eles fazem umas bagunças tão grandes porque falam que ao mesmo tempo os comunistas estão junto com os grandes bancos e com os grandes empreendimentos e com os grandes fundos econômicos e junto com eles estão os muçulmanos também e os chineses e no final todo mundo está querendo acabar com a família tradicional e o cristianismo. Os gays também, as feministas e todo mundo. Nossa, meu Deus! Quanta teoria conspiratória, quanta confusão, quanta má compreensão. É complicado até começar a desenrolar esse novelo aí. Mas talvez seja importante a gente falar um pouquinho disso para a gente ir para um outro mundo multicultural, que é o mundo de Atos. Depois a gente volta para o mundo atual. Como era o mundo no tempo de Atos? No tempo dos textos que a gente estudou aqui na lição. O mundo era um mundo extremamente multicultural. O que significa multiculturalismo? E eu aqui não sou adepto da defesa do multiculturalismo. Não falo que tem que ser multicultural, não falo que tem que ser monocultural. Como cientista da sociedade, da história, do homem no tempo, como diria Mark Bloch,
A gente olha para a realidade e a gente vê a coisa na realidade, identifica ela, faz o diagnóstico e se lida com ela. Ok. Um mundo multicultural, o mundo sempre foi multicultural, gente. Quando o mundo não teve mais de uma cultura? Me diga, por favor. Só se for dentro de uma tribo indígena, né? Aí a gente está falando de um microcosmo, a gente está falando de um contexto específico. Mas se você pensar que essa tribo Yanomami, ela se relaciona com uma outra tribo do lado que tem uma matriz, sei lá, Caingangue, Pronto. Tupi, e já virou multicultural. O mundo é multicultural, o mundo sempre foi multicultural. O Ocidente sempre foi multicultural. Acontece que parte dessa multiculturalidade, antes ela era oprimida, violentada, assassinada, ainda hoje é, varrida para debaixo do tapete, mas sempre foi multicultural. Se a gente for pensar na matriz religiosa brasileira, o Brasil sempre foi um país cristão e católico. Calma lá, camarada! Onde que o Brasil sempre foi um país cristão e católico? Vai para o Rio Grande do Sul, é um dos estados que tem a maior manifestação, maior concentração de manifestação de religiões afro. E as religiosidades indígenas, que sempre existiram no Brasil? As religiões de matriz afro, que sempre existiram no Brasil depois da escravidão? Então o Brasil nunca foi um país totalmente cristão e católico. Acontece que agora começa a se olhar para a diversidade e respeitar ela. Esse é o multiculturalismo que assusta tanto alguns dos teólogos. Quando eu vou para o livro de Atos, eu percebo que a posição de Paulo, a posição dos apóstolos, era uma posição muito menos de enfrentamento, muito mais de diálogo. Vamos voltar para o livro de Atos aqui, que eu não consegui fazer o contexto histórico, sociológico da coisa ainda. Como era o mundo de Atos? Nós tínhamos judeus da província da Judéia. Nós tínhamos judeus de fora da província da Judéia. Jesus, por exemplo, era um judeu de fora da província da Judéia. Foi criado às margens do Mar da Galileia lá. Viveu boa parte da vida dele lá em Nazaré. Nós tínhamos judeus da diáspora. Judeu que estava na Grécia, judeu que estava em Roma, judeu que estava... Tinha judeu na Etiópia, gente. Tem estudos antropológicos que dizem que tinha judeu na China. Eram os judeus da dispersão, os judeus da diáspora. E essas comunidades judaicas, elas viviam em torno da sinagoga. Você vai ver Paulo, onde que Paulo vai pregar? Nas sinagogas. Então, judeus da Judéia, judeus de fora da Judéia, mas do entorno, judeus da diáspora, gregos. E aí, quando você vai para os gregos, fica mais confuso ainda, porque tinha gregos da Grécia, mas tinha gregos de outras colônias gregas do mar Mediterrâneo. Então tinha grego na Sicília, por exemplo. Tinha grego na Turquia. Paulo vai dialogar muito com comunidades gregas na Turquia. Na atual Turquia, né? Província da Ásia Menor. Além dos gregos, e esses gregos se espalharam muito durante o reinado de Alexandre o Grande, Império Macedônico, né? Grande reinado helenista. Então tinha grego até na região da Babilônia, tinha grego. Agora tinham os romanos. Quem era romano? O cidadão romano nascido na Península Itálica. Só que conforme o tempo foi passando, Roma foi aglutinando outros povos e foi estendendo cidadania para outros povos. Então tinha o romano da cidade de Roma, o romano da Península Itálica, o romano da Gália, o romano que era um judeu, mas que tinha comprado ou herdado por algum motivo a cidadania romana. Paulo. Quer mundo mais multicultural do que esse? Paulo era um judeu da dispersão romano. Olha que mundo diverso. Olha que diversidade. Isso tudo era o mundo romano. Quando a Bíblia fala ali, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, o judeu de Jerusalém, na Judéia, o judeu da Judéia, em Samaria, o judeu do entorno, e até os confins da terra, está falando ainda num primeiro momento do mundo romano. E os cristãos pregaram, e os apóstolos viajaram, e fizeram um monte de viagem missionária e pregaram em todo esse mundo romano.
Só que a mensagem do Evangelho ultrapassou o mundo romano. Ele chegou na Europa Oriental. Ele chegou na Etiópia, no reino onde anteriormente ficava o reino de Cush. O eunuco, o etíope, que foi convertido ali. Olha só, que mundo multicultural. Qual vai ser a solução para parar as arestas, os conflitos? Gente, só milagre do Espírito Santo. Por meio da orientação do Espírito Santo, de muito diálogo, de muito atrito, se faz ao final das contas o Concílio de Jerusalém. Qual que é a conclusão do Concílio de Jerusalém? E a gente já falou disso aqui no texto agora há pouco. Qual deve ser a conduta desses povos conversos? O romano vai continuar sendo romano, o grego vai continuar sendo grego, o etíope vai continuar sendo etíope, o judeu vai continuar sendo judeu, todo mundo vai continuar na sua cultura. Mas se encontra um denominador comum. Todo mundo acredita em Cristo Jesus como suficiente e único Salvador. Ponto. A partir daí, como que vai se organizar a convivência de pessoas que têm compreensões diferentes de mundo? Ah, eu acho que a carne tem que ser imolada desse jeito. Eu acho que tem que ser imolada daquele jeito. Eu acho que tem que circuncidar. Eu acho que não tem que circuncidar. Como você faz para esse monte de gente conviver? Encontra um mínimo denominador comum em termos de comportamento. A norma estabelecida no Concílio de Jerusalém é que se abstenham de práticas sexuais ilícitas, que se abstenham da carne sacrificada a ídolos e do animal sufocado. Se encontra um ponto de uma mesa comum, onde todo mundo pode sentar junto e conversar. Quem sabe a gente deveria olhar menos para gramichismo, para marxismo cultural, para o multiculturalismo que quer destruir a sociedade judaico-cristã ocidental. Quem sabe a gente tivesse que olhar menos para a teoria conspiratória e mais para Atos. E ver que lá em Atos dos Apóstolos, a mesa que Cristo põe para a gente é uma mesa grande e cabe todo mundo, cabe em todas as culturas. Se eu uso calça, se eu uso saia, se eu uso cabelo comprido, se eu uso cabelo curto, se eu uso barba, se eu não uso barba, se eu sou circuncidado, se eu não sou circuncidado, cabe todo mundo na mesa. Tem espaço para todos. Vamos encontrar um mínimo denominador comum de convivência. Quem sabe nós, como cristãos adventistas, quem sabe nossos teólogos, quem sabe nossos pastores, quem sabe nós evangelistas, precisamos nos preocupar menos em definir regras e condutas para os outros e mais em montar a mesa onde todos possam se sentar e participar de um mesmo evangelho, estando unidos no partir do pão, como era lá no cristianismo do primeiro século. Bom, pessoal, essas foram as entrelinhas, né? O Ricardo tem algumas considerações, né? Isso, aquilo que o Alexandre falou da analogia da mesa, eu acho muito útil, porque inclusive o que eu tenho identificado no grupo, a Família Clientes Política e Religião, teve um rapaz uma vez, o rapaz entrou se identificando como sendo cristão, adventista de centro-esquerda. Teve um outro rapaz, quando seus filhos sofrerem lavagem cerebral, forem abusados e não sei o que, aí você vai deixar de ser de esquerda, alguma coisa assim. Daí eu falei, mas que isso? Que boas-vindas são essas? Eu falei, boas-vindas, meu querido, seja bem-vindo. A alegoria que o Alexandre criou, Cristo é o denominador comum, e esta mesa tem a esquerda e tem pessoas à esquerda e pessoas à direita. Agora, se criam pensamentos onde um cristão... Isso me permite entrar nessa alegoria. Não pode ser de centro-esquerda, ou até não pode ser de direita também. Permita-me entrar nessa alegoria um pouco. É só alegoria, tá, gente? A mesa está posta. Existem posições à esquerda, existem posições à direita. Cristo não está no centro. No sentido do posicionamento político, claro. Não, nem na mesa. Cristo está fora, lavando os pés de quem vai se sentar. Muito bom. Cristo serviu para pôr a mesa. Cristo é o próprio pão. Cristo não está no centro político, Cristo não está no centro da mesa, Cristo está servindo. Legal. Beleza, vamos lá? Seguindo agora as entrelinhas, nós vamos tratar aqui agora da bênção sacerdotal
E qual que é o relacionamento dessa bênção sacerdotal com os momentos da salvação, né? Então agora, Ricardo, é com você. Bom, vamos lá, gente. Primeira coisa, a bênção sacerdotal, vocês viram lá a imagenzinha, né? O Sheldon fazendo este símbolo aqui, né? O Alexandre, inclusive, estava me perguntando o que significaria isso. Assim, na verdade, não é com uma mão só, tá, gente? É com as duas, né? É com as duas. Necessariamente não precisa juntar os dedos, mas alguns falam que o significado disso daqui é a letra Shin. Não se sabe ao certo a origem, a intenção, mas primeiro ponto que se deduz é que pela pictografia a letra Shin está associada a dente, a destruição, a fogo e ao fogo que queimava a sarça, presença de Deus que consome, que não consome, não consumia a sarça, né? E tem um linkzinho aqui com a terceira bênção e com o sacrifício de Cristo na cruz, que propriamente os judeus não fazem, mas nós que somos cristãos, nós podemos fazer esse link. Então esse Shin, também eles falam que poderia estar associado a algumas palavras que começam com a letra Shin, como que tem a letra Shin, né? Como Shabbat, como Shalom, e Shalom inclusive também está na terceira bênção sacerdotal. Bom, gente, a entrelinha dessa semana é sobre a Birkat Kohanim. Birkat bênção, Kohanim sacerdotal. Quem eram os sacerdotes? Kohanim. Sacerdotes eram geralmente da tribo de Levi. Dentro da tribo de Levi havia uma linhagem específica, a linhagem araônica, de onde vinha Kohen Hagadol, sumo sacerdote. Bom, agora vamos entender um pouquinho o contexto da Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, ela vinha logo após os Korbanot. Korbanot são os sacrifícios. Que Korban é uma expressão hebraica que ela vem de uma raiz que significa aproximação. Então, o cumprimento daquela lei chamada ordenança, Huk, ela nos ensina como nos aproximar do Eterno. Então, depois que a congregação Edá, congregação de Israel, ela cumpria a lei Hok, que seria a lei que define os sacrifícios de cordeiro, o sacrifício de farinha, o Kohen, o sacerdote, ele subia uma certa altura e ele praticava Nesiat Kapaim, ou seja, estender das mãos. Aquela imagenzinha que vai estar no começo do vídeo, eu falei agora há pouco, né, sobre o Shin, que é justamente o estender das mãos. Curiosamente, nós escolhemos, foi uma coincidência, nós escolhemos o Sheldon, que fazendo o Nesiat Kapaim. Só que no seriado de TV Star Trek, Jornada nas Estrelas, tem um personagem chamado Spock que utiliza esse sinal, né, vida longa e próspera, que seria esse estender das mãos. Então, por isso aquela figurinha lá no final, lá no começo, no começo do vídeo, né, que o Lúcio escolheu. Bom, agora vamos continuando aqui, gente, para o nosso estudo. Então eu convido vocês a pegar Números 6:22 e acompanharem a leitura em casa. Por quê? Porque nós vamos tentar fazer um fluxo de dimensionalidades diferentes que o texto original pode trazer. Mas vocês estando com uma base aí vai ser útil, independente da tradução que vocês tenham, porque é só para vocês viajarem comigo, vamos dizer assim, nessa multidimensionalidade do texto. Bom, então vamos lá, o Lúcio vai colocar o slide aqui pra gente. Bom, vamos lá, gente. Aqui são 3 partes da Birkat Kohanim. Essa seria a primeira parte da bênção sacerdotal. Essa seria a segunda parte da bênção sacerdotal. E esses 2 aqui embaixo, terceira parte da bênção sacerdotal. Aqui está escrito o quê?
Ivarecha Adonai Veish Merecha, que seria Deus, ou Adonai, o Senhor, te abençoe e te guarde. Eu disse Adonai aqui, só que no original está o tetragrama sagrado. Está o Yud, o Re, o Vav e o Re. E o significado do tetragrama sagrado é: eu serei o que eu serei. Quem já está acompanhando os nossos vídeos há algum tempo sabe que nós entendemos que este eu serei o que eu serei, ele denota justamente tudo aquilo que o Eterno faria para nos salvar. Isso inclui, obviamente, se fazer carne e habitar entre nós, se esvaziar enquanto Deus, se fazer homem, se esvaziar enquanto homem justo, se fazer pecado. Ok, então agora vamos seguir. Vamos trabalhar aquela questão daquela multidimensionalidade de interpretação do texto hebraico. A primeira palavra aqui, gente, Ivarecha, a raiz dela está aqui, ó, aqui no meio, é berá, que significa abençoar. Ok, então Deus te abençoe e te guarde, está tranquilo, é porque é a palavra mais comumente traduzida, mas também significa saudar. É como se Yahweh estivesse dando uma saudação para aquele povo. Felicitar, é como se o Yahweh estivesse dando uma felicitação. Agradecer, um agradecimento, ou exaltar. Então o Eterno estaria exaltando o povo, mas ele estaria saudando o povo, felicitando o povo, agradecendo ao povo, exaltando ao povo. Por quê? Lembre que eu falei agora há pouco o contexto. Eles acabaram de fazer o quê? Acabaram de cumprir a lei Huk. Eles acabaram de oferecer sacrifício expiatório. Qual é a simbologia deste Corban, que é o cumprimento de Huk? A simbologia, a tipologia por trás disso. Tipologia, o cordeirinho que é morto é símbolo de Cristo. Então aí está a resposta para a pergunta. O que o Eterno estava saudando a congregação, saudando a igreja? Estava saudando a igreja justamente porque agora eles praticaram a lei que simboliza a emuná no Mashiach, a emuná na morte de Cristo. A parabenização é porque em Cristo agora vocês têm salvação. Então o Eterno vos felicita pelo sacrifício de Cristo. Então esta é a primeira parte da bênção do Birkat Kohanim. Lembra lá na ponta da linha, falando, eu disse para vocês que os legalistas, eles babam naquele texto que fala que o Espírito veio para testificar sobre pecado, justiça e juízo. Só que nesta análise multidimensional, nós temos que entender que pecado em hebraico é hatat. E hatat, corretamente, ok, significa pecado. Mas também significa sacrifício. Também significa vítima expiatória. Pecado, transgressão ou culpa. Ou seja, hatat é o cordeirinho morto. Aquele cordeirinho que eles mataram um pouquinho antes de ouvir essa bênção do Kohen. Seguindo, gente, então, por que o Eterno está felicitando, saltando? Por quê? Logo após o Korbanot, a felicitação é pela justificação em Cristo.
Então o primeiro nível, vamos dizer assim, da bênção sacerdotal é no sentido de uma felicitação pelo sacrifício de Cristo na cruz e por ter aceito, pela congregação ter aceito esse sacrifício. Vamos então agora a gente para o segundo nível. Aqui a gente tem Iear, Adonai, lembrando que é o tetragrama sagrado, Panai, Elecha, Vehunecha. Esta primeira palavra aqui, gente, Iear, a raiz dela é Or. Or é luz. Então nós temos o significado iluminar, amanhecer, clarear ou ser claro. Então nós podemos ler aqui que o Eterno ilumine a face sobre ti, amanheça a face sobre ti, clareie a face sobre ti, ou seja, claro. Então veja bem, o que significa isso, gente? Isso estaria atrelado propriamente ao quê? A santificação. Essa expressão idiomática, iluminar a face sobre ti, significa que a luz do Eterno ela será introjetada em você para te tornar claro. Veja o significado de Or, ser claro, para clarear o seu coração, clarear o seu pensamento. É como se a luz do Eterno estivesse dentro de você sendo acendida, acesa. Não tem aquele ícone famoso dos desenhos animados que aparece uma lâmpadazinha sobre a cabeça da pessoa? Isso é iluminar a mente. Estaria também relacionado aqui, seria interessante para vocês memorizarem o mnemônico. Depois tem Arrué, aí Panav vem de pan, que significa forma, modo, lado, face ou rosto, ou cara. Então, o rosto do Eterno seria iluminado em você. No Novo Testamento nós vemos Cristo respondendo os discípulos, um dos discípulos dizendo o quê? Quem vê ao Pai, quem quer ver ao Pai, vê a mim. Você quer ver ao Pai? Eu tenho andado tanto tempo com vocês, por quê? Porque Yeshua é a face do Eterno, é o rosto do Eterno. Então essa expressão idiomática seria como se o caráter do Eterno estivesse nascendo ou acendendo, iluminando, clareando, como se o caráter de Cristo fosse um sol nascendo, um sol no nascente, clareando, acendendo. Isso é aquilo que nós chamamos, numa terminologia moderna, de quê, gente? De santificação. Depois nós vemos aqui, a gente tem aqui a expressão Elecha, que significa para, em direção. Então é como se o rosto do Eterno estivesse indo em direção de você. E a última palavra aqui com a raiz é Vehunecha, a raiz é Haná, que significa inaugurar, consagrar. E aqui o detalhe, gente. Importante, que tem muito a ver com a lição dessa semana. Instruir, educar. Então, falando de santificação, dentro dessa dimensionalidade da bênção, o Espírito Santo faz o caráter, o rosto de Jesus ascender dentro de você, ou em direção a você, para te consagrar, ok, mas consagrar no sentido de instrução, educação espiritual, treinamento. Então esta segunda dimensão da bênção sacerdotal, da bênção araônica, ela diz respeito à santificação no sentido de instrução, aquilo que o apóstolo Paulo fala, colocar a Torá na mente. E ela vai entrar em conflito com a Torá da carne,
Mas a Torá do Espírito resolve esse conflito e ela é escrita no coração. Essa é a segunda dimensão dessa bênção sacerdotal. Então, quando vocês lerem que Deus brilhe o seu semblante sobre si e seja generoso com você, essa generosidade, gente, é instrução, é generosidade de treinamento. Essa expressão idiomática, brilhar o rosto sobre ti, é introjetar o caráter de Cristo em você. Esse é o significado dessa segunda parte da bênção, segundo nível. E agora o último pedaço. Yassar Adonai Panai Eleha Veassar Leha Shalom. Vamos lá, gente. Parte por parte aqui de novo, novamente. A gente tem aqui, ó, essa primeira parte aqui, ó. Aqui, Yassar. A raiz dessa palavra é Shah, que significa devastar-se, tornar-se desolado, fazer barulho, agitar ou esvaziar-se. Então, veja bem, gente, esvaziar-se. Lembra que Erie, eu falei que é o significado do tetragrama sagrado? E significa eu serei o que eu serei? Ou seja, tudo o que o Eterno irá fazer por você. O significado da raiz Yassar Shana significa esvaziar-se. O que o Eterno fez por mim e que está atrelado na segunda bênção? Se esvaziou, se fez carne. Lembra que eu falei do Shin, que pode significar o fogo? Está atrelado também aqui a segunda parte, da terceira parte da bênção. E Sha'ar, gente, se escreve, adivinhem com que letra? Se escreve com um Shin. Justamente com um Shin. Esse Shin é o símbolo do Eterno que se esvaziou por nós e se fez carne. Continuando, gente, agora aqui, Panar de novo, que é face ou rosto. Eleha de novo, em direção a, e aqui a parte interessante. Depois nós temos aqui, ó, Ve'asen, que elemento prefixal, com Vav e um Yud, e aqui o Shem. A gente tem essa expressão, Sem, significa colocar, estabelecer, nomear, designar, arrumar ou ajeitar. Então, veja bem, o Eterno, a tradução normalmente é que ele levanta a face sobre você. É uma expressão idiomática. Mas pela raiz, nós percebemos que esse levantar a face sobre você é o quê? É esvaziar-se por você. Só que o segundo passo, primeiro ele se esvazia, mas não para aí. Ele se esvazia, mas o nome dele, o nome do Eterno, que será acima de todos esses outros nomes, ele eleja, ele vai em direção a você. Depois que ele vai em direção para você, veja, essa palavra aqui, lehá, ela significa anda, vai. É como se fosse lançado sobre você Shalom. E Shalom não é só paz. Shalom é completude, integralidade. Então, na terceira bênção sacerdotal, nós temos o que aqui, gente? O Eterno, Yahweh, se aniquilando, se esvaziando sobre você, a face do Eterno. Olha aqui, ó, Panai, nós temos a face do Eterno se esvaziando. Depois que a face do Eterno se esvazia, é lançado sobre você integralidade. Quando nós atingimos Shalom, quando nós atingimos completude, integralidade, isso daqui é o que, gente? Isso aqui é glorificação. O detalhe aqui, gente, segunda bênção sacerdotal. Vou voltar um pouquinho para a segunda e para a terceira, que eu esqueci de duas palavras. Aqui no segundo nível que eu falei para vocês, lembra lá que eu falei daquela questão dos legalistas, que eles gostam também da questão da palavra justiça? Ah, o Espírito vem para trazer. Então, primeira bênção, Hatat, que eu já expliquei, que significa pecado e também significa o sacrifício expiatório. Significa as duas coisas. Na segunda bênção, gente, nós temos Tzedek, justiça. Só que Tzedek significa justiça, honestidade, razão, retidão e salvação.
Então, quando nós falamos dentro do pensamento hebraico em justiça de Tzedek, nós falamos automaticamente em conjunto, salvação. E na terceira bênção, voltamos aqui para a terceira bênção. Biná é juízo. Só que Biná é juízo, compreensão, sabedoria, entendimento, a razão. Então é um juízo no sentido de conhecimento. Este Shalom, gente, que eu estou falando aqui com integralidade, que é lançado para nós só vamos atingir essa integralidade, essa completude para com o Eterno na glorificação, na glória. Eu vou encerrar aqui agora, gente, com um breve resumo dessa multidimensionalidade. Então, no primeiro nível da bênção sacerdotal, nós analisamos o que, gente? Deus te abençoe e te guarde. Esta bênção, ela é uma saudação, uma felicitação, um agradecimento, uma exaltação, porque eu me aproximei do Eterno com emuná no Mashiach. O Mashiach, o Messias, Jesus Cristo, é o Hatat, é o sacrifício, a vítima expiatória. Ele se fez pecado. Então, quando fala que ele se fez pecado, ele se fez Hatat. Ele se fez aquele cordeirinho que foi morto. Quando diz e te guarde, significa que se você coloca emuná no Mashiach, o Eterno irá te guardar, te vigiar, te proteger, vai observar os seus passos, vai cumprir a lei do perdão sobre você, e Ele vai esperar você no Olam Rabá. Ele vai esperar você na festa comemorativa do Sukkot, que é milênio. Segundo nível, Deus brilha o seu rosto sobre você e ele seja generoso com você. Essa expressão idiomática, o amanhecer a face do Eterno, é justamente o sacrifício de Cristo. Então, quando o rosto do Eterno brilha, é porque o sacrifício de Cristo está fazendo diferença na minha vida. É a palavra vivificante. Acende o caráter de Cristo dentro de mim. E essa generosidade, Haná, é um inaugurar de uma vida nova, é um consagrar, é um constante instruir. Você introjeta a palavra de Deus, você é instruído, você é educado, você é treinado, você se torna tzadik, homem justo, e você também terá o juízo de Deus. Só que esse juízo, que significa justiça, honestidade, razão, retidão, também significa salvação. E por fim, o terceiro nível, levante o seu rosto sobre ti, significa que Jesus, que é o rosto do Eterno, se devastou por você, se tornou desolado, ele fez barulho. E Yeshua, além de significar salvação, ela tem uma raiz que significa grito. Então ele grita, é aquele que grita à porta para te avisar do perigo, para te trazer para a salvação. Ele se esvaziou. E esta questão do nome, de você ser nomeado, porque Shem em hebraico significa nome, mas também significa reputação. Porque a reputação de Yeshua, ela é estendida a você. E quando a fama de Yeshua é estendida a você, é como se fosse solto, lehá, significa vai, o shalom, a integralidade. Quando o shalom é solto, nós temos a glorificação. Bom, pessoal, encerramos aqui as entrelinhas e antes de encerrar esse vídeo, nós chamamos mais uma vez o terceiro Marcos para que ele traga aqui então a última oração, a oração final. Então, Marcos, é com você. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, ao final de mais uma lição e mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor, pedindo ao Senhor que grave essas verdades no nosso coração. Você gostaria de orar comigo, pedindo a Deus que coloque no seu coração o desejo de buscar mais o Espírito Santo, de buscar mais a presença desse ente divino tão importante para a nossa vida espiritual? Se esse é o teu desejo, vamos orar juntos nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra revelada, muito obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos aqui
E te pedimos, Senhor, nesse momento que o Senhor nos encha do Teu Espírito para que possamos, Senhor, conduzir outras pessoas para o reino dos céus. Te pedimos, Senhor, que cada verdade da Tua palavra, cada verdade revelada pelo Teu Santo Espírito seja gravada de maneira especial no nosso coração, na nossa mente, para que possamos assim, Senhor, utilizarmos e sermos utilizados por Ti nessa obra de pregar o Evangelho. Te pedimos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que o Senhor esteja conosco todos os dias, especialmente no dia do juízo, quando o nosso nome vai ser passado para que sejamos perdoados por Jesus. Nós te pedimos isso sem mérito algum, mas confiantes naquilo que Jesus fez, faz e fará por nós. E é nesse nome que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Muito obrigado, amigos, e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Obrigado aí pelo seu encerramento, pela sua parceria. Obrigado a todos vocês que têm feito parte, né, dessa família Entre Linhas, compartilhando, se inscrevendo, indicando para um amigo, comentando. Muito obrigado, pessoal. E nos vemos então no 6º vídeo, na 6ª lição, no 6º tema, possibilidades ilimitadas. Então nos vemos no próximo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.